Olá! Neste vídeo vou abordar a ação das forças sobre os movimentos de corpos. A força resultante, designada por Fr, é igual à soma das forças exercidas num determinado corpo. Podemos decompor a força resultante, F neste caso, em duas componentes, uma na direção da velocidade, Fx, e outra na direção perpendicular, Fy, tendo cada componente um efeito diferente. A componente com a direção da velocidade, Fx, faz variar o módulo da mesma. Isto é, se Fx tiver o sentido da velocidade, o seu módulo aumenta. Já se tiver o sentido oposto ao da velocidade, o seu módulo diminui. Por outro lado, a componente com direção perpendicular à velocidade, Fy, faz variar a direção da mesma. Devemos ter em atenção que, se só existir a componente Fx, ou seja, se a força resultante tiver a direção da velocidade inicial, apenas o módulo da velocidade varia, e não a sua direção. Estas figuras representam precisamente a situação em que a força resultante e a velocidade têm a mesma direção. Na subida, Fr e V têm sentidos opostos, e por isso o corpo move-se com movimento retilíneo retardado. Na descida, Fr e V têm o mesmo sentido, logo o corpo move-se com movimento retilíneo acelerado. Se a força resultante for em cada ponto da trajetória perpendicular à velocidade, só existe Fy. Logo, a velocidade varia apenas em direção e não em módulo, e o corpo tem um movimento circular uniforme. Isto pode ver-se neste exemplo e acontece também no movimento da Lua em torno da Terra. Aqui encontra-se representado o caso mais geral, isto é, quando Fr e V têm diferentes direções e não são perpendiculares, e por isso o corpo move-se com movimento curvilíneo, sendo o módulo e a direção da velocidade alterados. Tal acontece, por exemplo, no lançamento oblíquo de um corpo. Para quantificarmos a variação da velocidade de um corpo por unidade de tempo, definimos a aceleração média, representada por am. É definida pelo quociente entre ΔV e ΔT, e por isso tem o sentido e a direção de ΔV. No movimento retilíneo, usa-se apenas a componente escalar am. Se am for maior que zero, am aponta no sentido positivo do eixo, enquanto se am for menor que zero, am aponta no sentido negativo do eixo. A unidade em si desta grandeza é o metro por segundo quadrado. Para determinar a direção e sentido de am, determinamos ΔV, a partir da soma de vetores. No movimento retilíneo acelerado, num certo intervalo de tempo e em qualquer referencial, as componentes escalares da velocidade e da aceleração média ou são todas positivas ou todas negativas, e estas grandezas têm a mesma direção e sentido. Por outro lado, no movimento retilíneo retardado, num certo intervalo de tempo e para qualquer referencial, as componentes escalares da velocidade e da aceleração média têm sinais diferentes, e estas grandezas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. No movimento curvilíneo, am e v têm em cada ponto da trajetória direções diferentes. Tal como a velocidade, também a aceleração se pode definir no instante em vez de no intervalo de tempo, sendo representada por a. Quando o intervalo de tempo se torna muito pequeno, a aceleração média aproxima-se da aceleração, e por isso estas têm as mesmas unidades, metro por segundo quadrado. A aceleração está associada à variação instantânea da velocidade, e por isso, sempre que a velocidade varia, em direção, sentido ou módulo, há aceleração. Desta forma, concluímos que os movimentos retilíneos podem ou não ter aceleração, mas quando esta existe, a sua direção é a mesma da velocidade, e só existe quando o módulo de v varia. Nos movimentos curvilíneos, a direção de v está sempre a variar, e por isso, mesmo que o módulo de v não varie, existe sempre aceleração. Relacionamos o sentido e direção da velocidade e da aceleração da mesma forma que relacionamos o sentido e direção da velocidade e aceleração média. Quando a aceleração é constante em cada instante e igual à aceleração média, o movimento diz-se uniformemente variado. Acelerado se o movimento da velocidade aumentar e retardado se este diminuir. Um exemplo destes é o movimento vertical de um corpo sujeito apenas à força gravítica, cuja aceleração é a aceleração gravítica, igual a 10 metros por segundo quadrado. A componente escalar da aceleração é, em cada instante, igual ao declive da reta tangente ao gráfico velocidade-tempo, nesse instante. Quanto maior for o declive, em módulo, maior será a aceleração. Analisemos estes exemplos. Neste, Vx varia linearmente com o tempo, logo o declive é sempre igual a AX
sendo AX maior que zero e constante. O módulo da velocidade aumenta e Vx é maior que zero, pelo que é um movimento uniformemente acelerado no sentido positivo. Aqui, o declive das retas tangentes é positivo e aumenta. O módulo da velocidade também aumenta e Vx é maior que zero. Assim, este é um movimento acelerado no sentido positivo. Por último, neste gráfico, o declive das retas tangentes é negativo e aumenta em valor absoluto. O módulo da velocidade diminui e Vx é maior que zero. Logo, é um movimento retardado no sentido positivo. Podemos, através desta análise de gráficos de velocidade-tempo, construir gráficos de aceleração-tempo.